Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém. Boa noite. Mensagem desta noite: eu não posso, mas Deus pode. Vamos repetir? Eu não posso, mas Deus pode. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 4, o verso 1. Êxodo capítulo 4 e o verso 1. Livro do Êxodo capítulo 4 e o versículo 1. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te somos infinitamente gratos, Senhor, pela tua palavra. Te somos gratos pela tua igreja e pelo teu povo aqui reunido. Senhor, venha em nome de Jesus, através de teu Santo Espírito, perdoar os meus pecados, Senhor. Abençoa as minhas palavras, que não sejam minhas, mas que sejam direto de ti, Senhor, para nos edificar nesta noite, que possamos todos sair daqui, Senhor, levando aquilo que viemos buscar. É a oração que eu te faço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu não posso, mas Deus pode. Queridos, eu gostaria de fazer referência a um outro texto bíblico como ilustração, começar a mensagem ilustrando-a com um outro texto bíblico. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e os versos do 1 ao 4. Atos 2, do 1 ao 4, assim nos diz na palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Interessante, línguas, labaredas. A imagem que o autor sagrado nos faz de como línguas, para se ter uma ideia, comparar com alguma coisa que nós conhecemos. Mas se eu disser que eram labaredas de fogo, também não estou exagerando. Era como línguas, uma língua de fogo, uma labareda, queimando fogo, ardendo. Mas interessante, não queimou ninguém fisicamente. Era um fogo que ardia, mas ninguém ficou queimado como este fogo que nós conhecemos aqui na terra. É porque não era
algo aqui da terra. Era a semelhança de algo que nós conhecemos para entendermos, mas era o fogo do céu, era o fogo do Espírito Santo, era um fogo que ardia, não queimava fisicamente ninguém, mas ele com certeza purificou aquele povo todo naquele momento. Como até hoje, quando o Espírito Santo, quando o fogo do Espírito está sobre mim, está sobre você, ele nos purifica. Aleluia, e louvado seja o nome do Senhor. Línguas de fogo demonstra que Deus estava ali presente e ativo de um modo poderoso. Aquelas línguas de fogo eram o sinal da presença de Deus ali, através do seu Espírito. Deus estava ali, naquele lugar, no meio daquele povo. Fogo, como eu disse, é uma linguagem para a gente entender algo parecido com o que nós poderíamos conhecer. Então a Bíblia fala que eram línguas como de fogo. Este fogo, na verdade, o fogo de Deus, o fogo do Espírito, ele simboliza a separação e a consagração dos crentes para Deus. Nós fomos do alto revestidos do poder para quê? Para testemunhar sobre Cristo Jesus. Por isso havia esse propósito naquela noite que ficou conhecida como a noite do Pentecoste. Qual o propósito? Aquelas pessoas ficaram cheias deste fogo do Espírito para quê? Para testemunharem sobre Cristo Jesus. Você não pode colocar a sua confiança naquilo que o homem possa fazer. E Deus, então, por isso é que ele procura homens e mulheres que queiram efetivamente se transformar eles mesmos em labaredas de fogo. Você quer se transformar numa labareda desse fogo santo que arde e ilumina, mas não consome a pessoa que está por ele sendo usada? É este o plano que Deus tem para mim e para você, que na propagação do Evangelho, enquanto estivermos testemunhando sobre Cristo Jesus, sejamos verdadeiras labaredas de fogo. Voltemos então para Êxodo. Vamos agora para o capítulo 3, um pouco antes do que nós vimos antes. No capítulo 3, o verso 2 até o 5. Êxodo 3, do 2 ao 5. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, olha aqui, ó, onde? Numa chama de quê? De fogo, no meio de uma sarça. O que é uma sarça? É um arbusto. E interessante que aquela chama de fogo, aos olhos de Moisés, era como se fosse fogo, mas ela, a exemplo daquele fogo que depois foi aparecer lá em Pentecostes, aquele fogo não consumia a sarça. Era a sarça, o arbusto. A sarça é um arbusto típico daquele lugar, do deserto. E então, como aqui nós teríamos a jurema, fosse aqui seria na jurema, mas era numa sarça. Então diz a palavra aqui: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Que interessante, ela ardia no meio do fogo, mas não se consumia. Se fosse o fogo terreno que nós conhecemos aqui, o fogo que o homem coloca, tinha incendiado a sarça e tinha consumido. É evidente, você toca fogo aqui no mato seco, no instante ele é consumido. Mas aquilo ali impressionou Moisés e impressionaria qualquer um. Você veja, o anjo do Senhor, o próprio Deus, na verdade, estava ali no meio daquele fogo. No verso 3 diz: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? A curiosidade, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, você está vendo que quando é o próprio Deus e ela fala o anjo do Senhor,
Em seguida ela fala em Deus, que é o próprio Deus. Aqui é só uma manifestação que chama teofania, que é uma manifestação de Deus. Alguém me perguntava esses dias se esta manifestação na sarça ardente seria uma teofania. Sim, o anjo do Senhor e ao mesmo tempo diz Deus. Então é uma manifestação divina do próprio Deus. Era o próprio Deus que estava ali. Então o que diz? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, aí ele afirma, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Irmãos, o que é que o texto está nos dizendo? Eis aqui a primeira revelação de Deus para Moisés. Deus é santo. Esta é a primeira revelação. Ele se apresentou logo dizendo para ele, olha, cuidado onde tu está pisando, porque eu sou santo. Você, para estar na minha presença, precisa estar em santidade também, senão Deus não teria aparecido para ele. Primeira revelação de Deus a Moisés é que ele é santo. Tira a sandália dos teus pés, Moisés. Você está pisando em terra santa. Esse lugar aqui é santo porque eu estou neste lugar. Irmãos, e é isto, santidade significa separação do pecado. Santidade é a separação de todo o mal. E santidade é dedicação a Deus. Quando você deixa o pecado, vive em santidade e está dedicando a sua vida a Deus. E Moisés, como servo de Deus, ele tinha que lembrar-se constantemente do fato que Deus, a quem ele servia, era santo. Esta a primeira revelação. Ele até hoje ficou registrado para a gente se lembrar o tempo inteiro que o Deus que nós servimos é um Deus santo, que exige de nós vida consagrada, vida santificada, santidade ao Senhor. Moisés, ele foi chamado pelo fogo. Deus mostrou o seu ministério através do fogo. Você que está aqui esta noite, e eu lhe pergunto, será que você foi chamado pelo fogo do Espírito Santo? Foi. Esta mesma labareda que apareceu, que as pessoas viram ali para os discípulos em Pentecostes, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo fogo, é o mesmo Deus que apareceu para Moisés, que apareceu para tantos outros e que apareceu um dia, aleluia, na minha vida, que apareceu na tua vida também. Eu fui chamado pelo fogo do Espírito. E é este fogo que me purificou, que me separou em santidade para servir ao Senhor. E Ele não separou só a mim, Ele separou a cada um de vocês que estão me ouvindo neste momento. Glória a Deus, não é? Mas eu lhe pergunto, você está preparado para esse fogo? Você está preparado para este fogo? Tira a sandália, porque eu sou santo. Será que você se descalçou na presença do Senhor? Você está preparado para enfrentar no seu dia a dia, na sua vida, este fogo presente o tempo inteiro na sua vida? Você está preparado? Que bom ser chamado pelo Espírito. Mas você tirou as suas sandálias? Eu preciso lhe dizer que se você não estiver disposto, você vai ter problemas. Porque este fogo que nós estamos falando, que é completamente diferente do fogo que o homem coloca por aí, este fogo que é o fogo de Deus, este fogo, irmão, ele expõe o teu coração. Se você não abrir o teu coração, Deus nunca te usará como Ele quer, com fogo. Estejamos sempre preparados. Às vezes a gente vem para a igreja, como foi o caso hoje, como foi domingo, como tem sido outros dias, e eu vou avisando, vai ser nos demais dias também.
Venha para cá em santidade ao Senhor, preparado para você não passar vergonha de repente de ter que me dizer não. E o não vai ser para mim. Deus colocar no meu coração, chame irmã fulana ou irmão fulano para estar aqui dirigindo. Se prepare, esteja preparado. Você foi chamado pelo fogo, mas descalçou as sandálias? E não é só para vir para cá, porque Deus não está te olhando só quando você está aqui no banco da igreja, não. Deus está nos olhando o tempo inteiro, e Ele não olha o nosso exterior, Ele sabe o que passa no nosso interior. Naquele momento, então, que Ele aparece para Moisés, a partir daquele momento, através do fogo que Moisés viu, Ele começou a trabalhar, a tratar o coração de Moisés. Vamos agora para Êxodo 4, que foi o nosso texto inicial. Eu vou ler agora, não só o versículo 1, vou ler o contexto do 1 ao 9. Êxodo 4, do 1 ao 9. E eu desperto sua atenção para esta frase aqui de Moisés. Você vai entender daqui a pouco por quê. Diz assim: respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E no verso 2: e o Senhor disse-lhe: que é isso aí na tua mão? E ele disse: é uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Interessante, pega pela cauda, pelo rabo. Como é que ele conseguiria pegar na cabeça? Se fosse pegar na cabeça, a cobra picaria. Pega a cobra pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Ele estava aqui pedindo para Deus algum sinal de que Deus realmente tinha aparecido para ele. Ele precisava chegar e mostrar para os outros que Deus tinha aparecido. Irmão, está entendendo que tudo isso aqui está acontecendo? A vara que ele tinha na mão, jogou no chão, virou em cobra. É tudo resposta de Deus à pergunta que ele fez. Se eu disser que o Senhor apareceu para mim, não vão acreditar em mim. Eu preciso de sinais. Qual é o sinal que eu mostro? Então Deus começou a mostrar quais os sinais que ele daria de que o poder de Deus estava conferido a ele, na autoridade do fogo do Espírito Santo. Qual o sinal que você está apresentando para os outros que você foi alcançado pelo fogo do Senhor? Porque não tem como, quando Jesus passa a habitar na nossa vida, quando o Espírito Santo nos alcança com o seu fogo, não tem como não andar em novidade de vida de forma que as pessoas percebam. Não tem. Qual o sinal que as pessoas têm visto em você de que realmente o fogo do Senhor te alcançou? Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. Você está entendendo? Primeiro, a vara que transforma em cobra. E ouça muito bem, é muito bonito esse texto aqui. A interpretação dele é mais bonita ainda. Vale a pena a gente acompanhar. Põe agora a tua mão no teu seio. Olha, ele colocou a mão do lado do coração, no seio. Põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa. Misericórdia. Ele botou a mão no coração, no peito, na altura do seio. Quando tirou, a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. Bota a mão de novo no teu coração. Bota agora, outra vez, a mão no coração. E ele tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois, tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, e nem ouvirem a voz do primeiro sinal,
crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais e nem ouvirem a tua voz, olha aqui eu queria para fazer: tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Que imagem! A água do rio Nilo, que era o rio da fertilidade deles, se transformaria em sangue derramado na terra. Isso não lembra nada a você? Sangue derramado na terra, um sinal lá dado no começo do relacionamento de Deus com o seu povo. O sangue seria derramado sobre a terra. Irmãos, o ministério e a mensagem de Moisés foram confirmados pelo fogo. O ministério e a mensagem de Moisés foram confirmados por sinais miraculosos e por evidências de sinais. Moisés, ele foi então chamado pelo fogo, e agora ele experimenta nada mais, nada menos do que o poder do fogo, e pela sua disposição, porque ele teve a disposição. Nada disso teria acontecido se Moisés não tivesse se disposto. Pela sua disposição, ele então conheceu o poder do fogo. Irmão, Deus não vê o teu exterior, Deus vê o teu interior, o que você tem aí dentro. Homens é que veem o exterior, mas Deus vê o interior, e Ele quer derramar fogo em você, para que o teu coração se exponha com esse derramamento de fogo, com esse derramamento de poder. O teu coração vai se expor. Você pode até ser por fora muito bonito, pode ser cheiroso ou cheirosa, pode ser uma pessoa intelectual, mas eu quero lhe dizer que se o teu coração for feio, você será feio. Se o teu coração carrega coisas más, então a tua boca falará coisas más. Se o teu coração estiver puro, as tuas obras e as tuas ações, elas serão puras. As tuas atitudes serão puras, e Jesus morará em teu coração. Aleluia! Muitos falam em ganhar almas para Jesus, falam em alcançar cidades para Jesus, países para Jesus, o mundo para Jesus. Mas quais são os meios para que se consiga isso? Sinais de fogo. E era com isso que Moisés se preocupava, com sinais. Lembra do versículo 1 do capítulo 4? Ele pediu, em outras palavras, sinais para Deus. O que eu vou dizer lá? Qual é o sinal que eu vou fazer, em outras palavras? Para que eles creiam que o Senhor esteve comigo e que foi o Senhor que me mandou. Mas entenda, as circunstâncias ali eram completamente diferentes da de hoje. Ali Deus estava se revelando para aquele povo pela primeira vez. Hoje nós já conhecemos a revelação de Deus através da Bíblia. Nós não podemos querer que Deus faça para nós crermos os mesmos sinais, que eu pegue uma vara, que jogue no chão, que bote a mão no peito, que saia leprosa, que eu pegue água, derrame no chão e vire sangue. Isso foi um momento na história do relacionamento, porque aqueles sinais, naquela circunstância, eram necessários, porque aquele povo era totalmente incrédulo, precisava algo impactante. Será que até hoje você vai precisar de algo impactante na tua vida para você crer no poder do fogo do Espírito na tua vida? Será que você precisa de sinais impactantes? Mas através do fogo, dos sinais de fogo, é que nós vamos sim ganhar almas para Jesus. Deus deixou sinais para que as pessoas pudessem crer. Lá com Moisés foi a vara, a mão leprosa e a água que transformou-se em sangue, e muitos outros depois. Muitos sinais tiveram que ser dados para que o povo acreditasse. Nós vamos ver agora 3 sinais miraculosos, 3 fenômenos sobrenaturais,
3 sinais infalíveis, na verdade, 3 evidências de que Moisés esteve com Deus. Ele não estava pedindo isso, Deus lhe deu estes sinais de que Moisés esteve com Deus. Primeira evidência: jogue a vara no chão. Vamos ver um por um agora. Que sinal estranho. Jogue a vara no chão. Que propósito estranho. Vamos pensar bem. Aquilo não era um espetáculo. Aquilo não era um show para alegrar Faraó. Nada disso. Aquilo não era um espetáculo circense. Tinha um sinal profético. Tinha algo de Deus neste episódio. Irmãos, de repente a vara se transforma em uma cobra. E a cobra era nada mais, nada menos, sabe o que? O símbolo do Egito. Quando a gente sabe disso, se arrepia. A cobra era o símbolo do Egito. O Egito era representado por uma cobra. E o que Deus faz, aleluia, pega uma vara, o cajado de Moisés, ele joga no chão e transforma no símbolo do Egito, que era a cobra. Que interessante. E a grande luta de Moisés era o seu fracasso de 40 anos atrás, quando, ao tentar libertar o povo hebreu com as suas próprias forças, ele acabou matando um egípcio e teve que fugir para o deserto, onde ficou dos 40 aos 80 anos. Então, na verdade, para aquele homem, ele teve um arrobo de tentar fazer alguma coisa pelos seus conterrâneos, quando ele descobriu que ele também era um hebreu. Mas ele agiu com a força do seu braço. Ele matou um egípcio, teve que fugir. E conviveu 40 anos com este fracasso. Ele, como hebreu, tinha sido colocado lá ao lado de Faraó. Se ele tivesse agido na direção de Deus, talvez ele pensasse isso naquele momento, ou durante os 40 anos que passou, ele poderia ter feito muita coisa, porque a gente sabe que Faraó tinha um grande apreço por ele. Ele poderia, quem sabe, até ser o próximo Faraó do Egito, e ele, com o poder na mão, poderia fazer muita coisa pelo seu povo. Mas não era o que Deus tinha preparado. Só que ele passou por aquele momento difícil na vida dele, precisou ir para o deserto, ficou 40 anos no deserto, amargando o seu fracasso de 40 anos atrás, o seu fracasso perante a corte de Faraó, o seu fracasso perante o Egito, que era simbolizado pela cobra. O símbolo do Egito, eu repito, era uma cobra. E ele então teve que fugir para o deserto. Amados, Moisés, ele tentou entrar no ministério dele pela carne e não pelo poder do fogo do Espírito. Moisés disse a Deus, em outras palavras: eu tentei há 40 anos atrás libertar o povo, mas eu fracassei, eu meti os pés pelas mãos, eu matei um homem lá, tive que fugir, eu fracassei. O senhor quer que eu volte lá de novo e me apresente para libertar o povo outra vez? Eu tenho que ter algum sinal que agora é diferente, que agora eu não estou agindo pela carne. Eu tenho que ter algum sinal que eu estou agindo, aleluia, pelo teu poder, Senhor. Me enche deste teu poder, me dê sinais para que as pessoas olhem para mim e acreditem no que eu estou dizendo, no que eu estou fazendo. Eu preciso do teu sinal, Senhor. E aí Deus mostrou o fracasso a Moisés, porque quando ele lançou a vara no chão, ela se transformou em cobra. E Moisés estava confrontando com o Egito novamente. Ele estava 40 anos agora depois, sendo confrontado com o seu fracasso, que lhe consumia todos os seus dias de vida. Meu irmão, minha irmã, do mesmo jeito que havia este fracasso incomodando na vida de Moisés, será que não existe aí na sua vida uma cobra que pode picar você? Algum fracasso na sua vida que tem lhe perturbado, que tem lhe impedido de avançar, que tem lhe impedido de fazer a obra que Deus preparou para você? O que foi que aconteceu ali atrás que você, sem a direção de Deus, fez pela carne e se deu mal?
E agora Deus te chama aqui neste momento para te dizer: eu vou te confrontar, aleluia, com o teu passado. Só que desta vez vai ser diferente. Dessa vez você não vai lutar com o braço de carne. Dessa vez você vai lutar com o meu braço, com o braço de Deus. Você vai ungido e selado pelo sangue do Cordeiro. Você vai selado com o fogo do Espírito. Esta cobra pode estar querendo picar você, mas Deus não vai deixar. Aleluia! Deus não quer que você olhe para a cobra. Ele quer que você olhe para suas fraquezas. Deus quer que você olhe e relembre os seus fracassos. Deus quer que você olhe para o seu passado. Moisés, ele viu exatamente o poder do Egito e ele achou-se incapaz de lutar novamente. Não é isso, será que está acontecendo com você? Você está se sentindo acabado, derrotado como Moisés estava, até ter aquele encontro maravilhoso com Deus. Será que você não tem se sentido assim, sem coragem, sem força para lutar? Porque você se sente fraco e inferior diante das coisas que aconteceram? Olhe para o teu passado e Deus está te dizendo: teu passado é essa cobra que está aí. Pega ela pelo rabo, pega ela pelo rabo, pegue ela pelo meu poder, Deus está te dizendo. E aí você vencerá o medo, você vencerá o passado e você vencerá as frustrações, não pela força do teu braço, mas pelo poder de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Amado, Deus quer que você encare os fatos e quer que você admita que é incapaz. Admita: eu sou incapaz, Senhor, sem Jesus. Sem Jesus eu sou incapaz. Sozinho você não vai conseguir. Moisés, por sua força, não teria conseguido transformar aquela vara numa cobra, mas pelo poder de Deus ele conseguiu, e conseguiu reverter a situação. Que é isso, é a mensagem que Deus está te dizendo: reverter a situação, fazer a cobra voltar para a tua mão na forma do cajado. O que antes era um problema que podia te fazer mal, agora é um cajado que vai te ajudar, aleluia, aleluia, a pregar a palavra de Deus, a dirigir o povo de Deus, usando este cajado, que talvez um dia tentaram fazer com que viesse te prejudicar, te picar. Mas Deus tem plano, e os planos do Senhor não podem ser frustrados, meu irmão. Oh, aleluia! Deus quer que você encare os fatos. Fazendo isso, você dará lugar para o poder de Deus, você dará lugar para o poder do fogo. Você pode dizer: mas pai, como Moisés estava dizendo, eu não consigo, mas Deus pode. Moisés tinha que chegar na frente de Faraó e dizer: Faraó, disse Deus, deixe ir o meu povo. E Moisés dizia: eu não posso. Deus, eu não posso. Mas Deus pode, glória a Deus. Você pode encarar o seu medo. Você pode. Moisés, no princípio, ele correu de medo da cobra, mas ele parou, ouviu a voz do Senhor, ele parou, ele encarou a serpente, pegou ela pelo rabo, pela cauda, e ela nunca mais se transformou em cobra na vida dele, porque com aquela vara ele fez muitos milagres em Deus. Com aquela vara ele abriu o mar vermelho, aleluia. Com aquela vara ele fez brotar água da rocha no deserto, aleluia. Ele destruiu muitos inimigos de Deus. Eu quero lhe dizer que quando você encarar os seus problemas, os problemas da sua vida, os problemas do seu casamento, os problemas, quem sabe, do seu ministério, os problemas da tua casa, os problemas do teu trabalho, você vai ver que eles não são tão grandes assim como parecem ser. Eu não posso, você fica dizendo, eu não posso. Você não pode, mas Deus pode. Abraão encarou a sua fraqueza na velhice, e ele teve um filho, o filho da promessa. Sara dizia: eu não posso, mas Deus disse: pode, porque eu quero. Abraão disse: mas eu não posso.
pode, porque eu quero. Você está dizendo, eu não posso, mas Deus está dizendo, pode, porque eu quero. Aleluia! Ah, meu irmão, a palavra de Deus carrega mais poder do que as tuas fraquezas. E quando você estiver diante do grande Egito, você precisa ter isso gravado no mais íntimo do seu coração e dizer, diabo, eu não posso, mas Deus pode por mim. Aleluia! E com esta simples revelação, Moisés conquistou o Egito. Com esta simples revelação, crendo isso no teu coração, você conquistará a vitória que você tanto precisa. Aleluia! Oh, irmão, eu não posso, mas Deus pode. Problemas em casa, Deus pode. É no trabalho, Deus pode. É com o gerente do banco, oxe, Deus pode. Ele é o dono do ouro e da prata. Eu não posso, mas Deus pode. Isso está enchendo o teu coração, povo de Deus. Se está, por que você não glorifica o nome do Senhor? Glória a Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Segunda evidência, a mão leprosa. No verso 6, Deus disse, coloque a mão no peito. Ele colocou, ficou leprosa. Mais um sinal estranho. Que significado tem nisso? Vamos ver qual o significado que tem nisso. Coloque a mão no peito. Lembre-se, o segredo está no coração. O segredo está no coração. Quando você colocar a sua mão no seu coração e tocar na sua natureza humana, você vai ver o que tem dentro de você. É isso que é preciso. Tocar no coração revela o que tem lá dentro, a nossa natureza humana. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Enganoso é o coração, mas o coração é enganoso. Não confie então na sua própria carne. Se você confiar em si próprio, você terá somente o que? Doenças, lepra. Se confiar em si mesmo, tocou, saiu com a mão leprosa. Meus irmãos, as igrejas, infelizmente, em muitos lugares estão leprosas. Pastores estão leprosos, crentes estão leprosos, estão doentes, estão cheios as igrejas, pastores, os irmãos, cheios de autopromoção, cheios de autoconfiança, estão doentes, porque estão confiando em si mesmo, na sua força, na força da sua mão, na força do seu braço. Eu posso. Quando eu digo eu não posso, Deus pode. Quando eu digo eu posso, Deus sai fora. É por isso que tem tanta igreja doente por aí. Estas pessoas são mãos sem utilidade, são mãos paralisadas pela doença. O que pode fazer uma igreja leprosa? Uma mão, um braço do Senhor leproso. O que pode fazer? Contaminar os outros. Que é isso que está acontecendo. Muitas pessoas estão sendo atraídas para muitas igrejas e, ao contrário de saírem dali edificadas, transformadas, renovadas, se deixam envolver por aquelas doenças que tem ali dentro e saem muito piores do que quando chegaram. Mas a Bíblia alerta: acautelai-vos contra os falsos profetas. Ela diz que um cego guia outro cego e os dois vão junto para o abismo. Essa que é a verdade. E nós precisamos conhecer a palavra, que é a única vacina que nós temos para podermos nos acautelar e cair fora quando é tempo. Irmão, Moisés tinha que reconhecer quem ele era sem o poder do fogo. É isso que nós precisamos fazer. Quem nós somos sem o poder do fogo de Deus, o que nós somos? Um monte de barro. E quando você achar que o seu ministério, que a sua vida não precisa do Espírito Santo, você se tornará como um leproso sem utilidade. Nós temos que tirar o nosso orgulho, nós temos que deixar de achar que nós somos melhores que os bandidos que andam aí assaltando, roubando, matando.
Nós às vezes achamos que somos melhores do que as prostitutas. Elas são prostitutas e eu não sou assim. Lembra da oração do fariseu e o publicano? O fariseu ficava lá dizendo: nossa, eu te dou graça porque eu não sou igual aquele ali. E a gente às vezes faz igual. Eu não sou igual a fulano, não sou igual a cicrano. Nós temos que parar com isso, de achar que nós somos melhor do que alguém. Nós não somos melhor do que ninguém, não. Não somos melhor do que ninguém, não. Nós temos que deixar de pensar isso, que nós somos melhores do que eles. Sabe por quê, irmão? Não tem ninguém que possa ter uma vida santa sem a presença do Espírito Santo. A carne, lembre-se, não entrará no reino de Deus. No verso 7 ele diz: torna a colocar a mão no peito. Eu acho isso lindo. Uma segunda chance. A segunda vez, na primeira tocou no coração e a mão saiu podre. Mas Deus te dá, aleluia, uma segunda chance de tocar teu coração. Esse novo toque, aleluia, do Espírito Santo é o novo nascimento que Deus, na sua maravilhosa benignidade, nos dá a chance de ter um encontro com Ele e de passarmos a ser novas criaturas. Toca de novo, Moisés, no teu peito. Eu já te dei um coração agora novo. Eu troquei teu coração, Moisés. Olha para a tua mão, Moisés. E ele olhou, e cadê a lepra? A mão estava perfeita, a mão estava sã, pelo poder de transformação que há no Espírito Santo. Aleluia. Tocar no coração novamente significa nova vida em Jesus. Sarados pelo fogo do Espírito Santo, purificados pelo poder de Deus. Fazendo assim, ao invés de você julgar as pessoas, você vai amá-las. E é difícil, não é? Porque a gente se acha melhor, por isso não consegue amar as pessoas. Por último, a terceira evidência, o terceiro sinal, no verso 9. Vai, pega a água do rio e derrama na terra seca. O rio se transformou em sangue. Mais um outro sinal estranho, não é verdade? Mais um sinal estranho. Mais um propósito aparentemente estranho. Pegar água, transformar em sangue. Irmãos, do mesmo jeito que a cobra era o símbolo do Egito, é importante que a gente lembre que o rio Nilo, que banhava aquelas terras, o rio Nilo no Egito, ele era adorado, venerado como o rio de vida, porque ele trazia fertilidade ao solo. E Deus, com aquele ato, estava ensinando para Moisés, e hoje ensina para nós, através da sua gloriosa palavra, não apresentar soluções humanas para o povo. Dê o sangue de Jesus, porque o sangue é a resposta que o mundo precisa. O sangue é a resposta para a condição ruim do homem. O sangue derramado por Jesus, aleluia, ele é a única esperança do mundo. É o que te dá poder para derrotar Satanás. O sangue é o que traz vida e traz vida em abundância. O sangue de Jesus, aleluia. Sabe qual é o tema do seu ministério? É o sangue de Jesus, aleluia. O tema do meu ministério, do seu ministério, do nosso ministério é o sangue de Jesus. Uma vez que você for tocado pelo sangue, nunca mais você será a mesma pessoa, porque é o sangue de Jesus quem faz toda a diferença na vida da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Eu não vou parar de navegar.
mais forte onda desse mar me alcançar, ainda vou com Jesus. Se as forças me deixarem só e a luz do dia já não ter, maus pensamentos me invadirem, descansarei naquele que me fez bem mais que vencedor. Confio no Senhor, quem confia em Deus jamais perde a batalha, sua fé não falha, Deus nos faz vencer. Tormenta vira brisa, noite vira dia, Deus tem poder, o inimigo atenta, mas tá derrotado. Crente em Jesus, no sangue é lavado, Deus é poderoso e não vai deixar o crente perder. Não desista, amigo, ponha fé em Cristo, pois fazendo isso serás vencedor. Diante dos teus olhos muitos cairão, mas Deus segura firme o teu coração. Se as forças me deixarem só e a luz do dia já não ter, maus pensamentos me invadirem, descansarei naquele que me fez bem mais que vencedor. Confio no Senhor, quem confia em Deus jamais perde a batalha, sua fé não falha, Deus nos faz vencer. Tormenta vira brisa, noite vira dia, Deus tem poder, o inimigo atenta, mas tá derrotado. Crente em Jesus, no sangue é lavado, Deus é poderoso e não vai deixar o crente perder. Não desista, amigo, ponha fé em Cristo, pois fazendo isso serás vencedor. Diante dos teus olhos muitos cairão, mas Deus segura firme o teu coração. Quem confia em Deus jamais perde a batalha, sua fé não falha, Deus nos faz vencer. Tormenta vira brisa, noite vira dia, Deus tem poder, o inimigo atenta, mas tá derrotado. Crente em Jesus, no sangue é lavado, Deus é poderoso e não vai deixar o crente perder. Quem confia em Deus jamais perde a batalha, sua fé não falha, Deus nos faz vencer. Tormenta vira brisa, noite vira dia, Deus tem poder, o inimigo atenta, mas tá derrotado. Crente em Jesus, no sangue é lavado, Deus é poderoso e não vai deixar o crente perder. Programa Momentos com Jesus.